Fala moçada, nessa videoaula nós vamos trabalhar aí com módulos no JavaScript. Para que servem os módulos? É como se você tivesse um livro grande, igual a gente tem em cursinhos, em escolas, né? Onde se dividem essas apostilas em pequenos módulos durante o ano. Assim acontece também no JavaScript. Então, para que você não tenha um código único com 1 milhão de linhas de código, você pode dividir esse código principal em módulos para que facilite a sua manutenção e a organização do seu código. Então vamos supor que você tem uma área destinada a pagamento, você pode criar um módulo de pagamento. Uma área destinada a máscaras de formulários, você pode criar um módulo específico para isso, e assim por diante. Assim você deixa o seu código mais organizado e mais fácil de você trabalhar se precisar de alguma manutenção. Então vamos lá. Primeiro detalhe que a gente tem que entender, se você vier aqui na MDN, é que todo tipo de módulo que você exportar, ele já vai vir no strict mode. Então ele já vai vir no modo estrito, então não precisa escrever use strict mode lá. E outra coisa, os navegadores mais recentes, eles já reconhecem os módulos, eu vou ensinar aqui como fazer, mas para que você tenha uma implementação completa em módulos antigos, em navegadores antigos, você vai ter que utilizar um transpilador como o Babel, que é o mais famoso aí, entre outros. Mas os navegadores mais modernos já estão reconhecendo os módulos tranquilamente, eu vou demonstrar aqui. Então o primeiro passo, turma, aqui na nossa HTML, onde eu tenho aqui script CRC JavaScript, você vai colocar aqui type igual a módulo. Então tá aqui o módulo, né? Eu estou indicando para o meu sistema que esse JavaScript é um módulo. Então eu vou conseguir trabalhar aqui nos navegadores mais modernos. Se você estiver usando o Internet Explorer mais antigo e tal, pode ser que ele não reconheça dessa forma e dê erro. Aí você vai ter que utilizar o Babel, por exemplo. Vamos lá então. O primeiro passo aqui, ó, quando eu trabalho com módulos, eu vou criar aqui um diretório que vai chamar módulos. Então aqui está o diretório de módulos. Vamos supor que eu tenha diversos códigos aqui, né, do meu JavaScript. Então tem um JavaScript completo aqui e tem uma parte que é uma área de cálculos e tal, e eu quero separar isso para que fique mais organizado. Então vamos supor que fazer um exemplo com uma calculadora. Eu tenho as operações da calculadora e vamos supor que eu quisesse que elas estivessem separadas em módulos. Claro que isso aqui é muito simples, mas é só para entender a ideia. Então vou criar dentro da pasta módulos, primeiramente, um arquivo sum, que seria a parte de soma, né, sum.js, e vou criar aqui também o multi.js, esses dois arquivinhos aqui. Dentro do sum, eu vou criar uma function sum. Essa function sum vai receber um x e um y como parâmetro, e ela vai simplesmente retornar para mim um x mais y. E aqui a multi, eu vou ter uma function multi, vai também receber um x e um y, e vai retornar o x vezes o y. Tá aqui a minha sum e a minha function. Se vocês vierem aqui no meu HTML, só o JavaScript que está funcionando, que está sendo linkado aqui. Então, se eu viesse aqui, por exemplo, e chamasse o sum, passando 1 e 3, atualizasse, ele não reconhece o sum. Como que eu posso fazer então para estar trabalhando com isso? Primeiro passo, nos meus arquivos aqui dentro dos meus módulos, eu preciso exportá-los. Então posso iniciar aqui fazendo um export. Vou começar com um export default e vou exportar o meu sum aqui, ó, que é a minha função sum. E no multi eu vou fazer a mesma coisa, não export default, meu multi. Então exportei os dois. Então já são módulos que já estão exportados. Aqui no meu JavaScript principal, o que eu vou fazer, ó? Aqui em cima, ao invés do export, eu vou dar um import aqui, ó. Import o que? Sum from, e aqui eu coloco o caminho do meu módulo. No caso, vai ser o caminho módulos barra sum. Aqui eu não preciso pôr o JS novamente, só o nome do arquivo. E vou fazer também multi, né? A mesma coisa aqui para o multi. Vou dar aqui um console.log nesse sum que eu tinha feito inicialmente, né? E vou atualizar aqui, ó. Repare que agora ele já funciona. Então já está funcionando. Vou colocar aqui um 6, por exemplo, para vocês verem. Então já está aqui funcionando normalmente. Então vocês vejam que se eu tivesse colocado essa função aqui
e a multi aqui também, daria na mesma. Mas eu colocando em módulos, repare como que o meu JavaScript principal ele fica mais enxuto. E aqui eu tenho apenas uma linha importando o módulo. Às vezes esse módulo aqui poderia ser um módulo complexo, com várias linhas. Com essa linha eu importaria ele e simplesmente chamaria ele aqui. Fica bem mais organizado. Da mesma maneira, se eu colocar o multi aqui, ó, colocar o 2 e o 6, poderia atualizar aqui e ele me daria o 12. Então o que é muito comum? Vamos supor aqui que no meu código principal eu tenha uma function %, e eu quero calcular a porcentagem de um valor, né? Então eu vou passar um valor sobre um total. Qual que é a porcentagem de um valor sobre o total? Aqui eu vou dar um return. Lembra que na parte de porcentagem, vamos supor que eu tenho o valor 4, eu tenho o valor 4 e o valor total 10. Para eu saber se o meu 10, né, é 100%, o meu 4 vai ser x, não é isso? Então, quando eu, por exemplo, aqui o meu valor, se fosse 4 e o meu total 10, o que eu teria que fazer aqui? Ó? Daria 10x é igual a 400%. Então, 400 dividido por 10. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Vou dar um return, vou pegar a minha função lá do meu módulo multi, né, para multiplicar. Então, eu vou multiplicar o valor, né, por 100, igual aqui está na regra de 3, então valor por 100, e vou dividir pelo meu total. E no fim, eu vou dar um maisinho aqui de porcentagem para concatenar com a porcentagem. Assim eu vou ter minha porcentagem. Então aqui, bastaria eu colocar aqui, ó, %. Vou colocar o valor de 6, melhor, de 6 em 10. Vamos ver aqui se já está funcionando, atualizando. Então aqui, ó, 6 em 10 equivale a 60%. Então repare que eu utilizei uma função lá do meu módulo, né, no meu arquivo principal, só que eu não poluí aqui com mais essa função aqui, ó, poluindo o meu arquivo principal. Utilizei um módulo externo. Outro detalhe interessante aqui de módulos também, eu poderia ter um módulo aqui, ó, JavaScript calc, por exemplo, e dentro desse calc eu poderia ter todas essas funções. Então vamos supor que eu queira colocar todas as funções da calculadora em um módulo só. E o % aqui também eu vou jogar aqui para dentro do calc, % value total, né? Então aqui eu tenho todas as minhas funções aqui dentro. Eu poderia fazer assim também, ó. Dentro do meu calc, eu poderia fazer um export, abro as minhas chaves, ponto e vírgula no fim, e aqui eu posso exportar aquilo que eu quero. Então posso exportar somente o sum, posso exportar o sum e o multi, e se caso eu queira exportar todos, eu posso exportar o % aqui também. Agora aqui no meu JavaScript, eu bastaria importar aqui, comentar essa parte de cima, e aqui eu poderia colocar simplesmente um import, lembrando que o import deve ser sempre no início do seu arquivo, né? Como isso tudo aqui está comentado, é como se estivesse no início do arquivo. Então poderia simplesmente importar aqui, ó, o sum, né? O multi e % from modules calc aqui, ó. Então aqui já está certinho. Agora aqui, novamente, eu posso usar tranquilamente aqui o meu .log sum 3 e 2, né? Atualizando, funciona normal. Então, pagando aqui, ó, repare aqui, ó, no meu arquivo principal tem apenas 2 linhas de código. No meu módulo eu tenho todas as linhas aqui, né? Então toda a parte de cálculo do meu site estaria nesse módulo, e a parte de texto eu poderia fazer um outro módulo para estar recebendo. Então vocês vejam como que fica mais organizado, inclusive para manutenção. Quando eu quisesse dar uma manutenção na parte de cálculos, eu simplesmente iria naquele outro módulo lá. Outro detalhe interessante aqui dos módulos é o seguinte: como eu exporto só o que eu quero, então vamos supor que eu não quisesse exportar o sum aqui, ó, e aí eu não conseguiria recuperar ele aqui também, né? Não exportei, eu não consigo pegar ele aqui. Repare aqui, ó, se eu tentar pegá-lo, vai dar um erro aqui que não foi encontrado. Então, vou dar aqui para o multi funciona normalmente. O que isso nos leva à conclusão? Que caso você queira criar algumas funções aqui de forma privada, então que você não queira que ela seja acessada aqui no nosso código principal, você pode não exportá-la aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse apenas utilizar o %,
sem utilizar o multi, se eu quisesse deixar o multi aqui como se fosse uma função privada, eu poderia simplesmente exportar aqui o %, e aqui no meu código principal, se eu tentar utilizar agora, vai dar que não foi encontrado o multi. Então, vou tirar o multi aqui e vou colocar aqui o %. Vou colocar, por exemplo, 3 em 10, e repare que ele vai funcionar normalmente aqui, ó, 30%. Por quê? Apesar de eu não ter importado ele aqui dentro eu tenho ele, então ele consegue funcionar aqui para esse multi aqui dentro da função %, mas no meu código principal eu não consigo utilizar ele aqui, não consigo importá-lo. Então acaba que essa função multi se torna uma função privada do meu módulo aqui. Lembrando que como o JavaScript ele está rodando aqui no lado cliente, todos os usuários vão conseguir visualizar isso daqui, mas para uma questão de controle de código, você consegue controlar de forma mais fácil, inclusive evitando erros, né, utilizando funções que às vezes são apenas de suporte para outras funções, como é o caso aqui. Então você consegue fazer esse jogo aí também de utilizar de forma privada algumas funções. Um último detalhe que eu queria fazer aqui com vocês, turma, é o seguinte. Vou pegar todo esse código que a gente fez aqui, vou criar aqui numa pasta, colocar ele numa pasta from, jogar aqui para dentro. E eu queria demonstrar aqui para você só um pouquinho sobre a utilização de módulos no lado back-end aqui utilizando o Node. Então vou abrir aqui o CMD, vou dar um cd c2 pontos, swamp 64/www, que é a raiz do meu projeto. Lembrando que para você utilizar o você deve primeiramente entrar aqui no nodejs.org e baixar ele aqui e instalar aí no seu computador. Posteriormente a você instalar, você vai acessar o CMD aqui, né? O terminal aí do seu sistema operacional e vai dar um npm install --save. Vou instalar aqui o Express, que é um mini framework aí de JavaScript, e ele vai instalar aqui para mim o Express. Então assim que ele finaliza de instalar o Express aqui para mim, vocês vão ver aqui que na minha pasta inicial ele criou aqui um Node Modules. Repare que ele criou várias pastinhas para cada módulo aqui, ó. Inclusive aqui, turma, ele criou aqui para mim a pastinha do Express aqui, ó, do módulo Express. Então aqui no meu código, aqui na raiz dele eu vou criar um novo JavaScript, né? Porque aquele outro eu coloquei todo na pasta front ali. Criar um JavaScript aqui. E no caso do back-end, que no caso aí do Express, né? Para a gente estar importando módulos, você faz o seguinte, ó. Você cria uma variável Express, por exemplo, e essa Express vai receber um require, abro parênteses e chamo aqui o meu método, Express, meu módulo. Por exemplo, se eu quisesse aqui, ó, eu tenho um módulo chamado Body Parser. Bastaria também para importar ele, ó, let body, por exemplo, require body parser. Então aqui eu já tenho acesso ao meu módulo lá do Node, o Body Parser. Só demonstrando aqui como isso realmente está funcionando, olha aqui para vocês verem. Vou criar aqui uma variável app que vai receber, chamar aqui o Express, e essa app aqui no fim, eu vou dar um listen para abrir o servidor na porta 3000, function has, e aqui eu vou dar um console.log servidor rodando. Aqui no meu CMD eu vou dar apenas um node javascript.js para rodar o meu arquivo. Então repare que já está o servidor rodando, ó. De onde que eu tirei esse listen aqui, ó? Se vocês vierem aqui Node Modules, Express, lib e vierem aqui Application e pesquisarem aqui por listen, vocês vão ver que justamente tem essa função listen aqui, ó. Tá vendo? Um function listen aqui. Então, é justamente daqui que está vindo. Então, vocês vejam que eu estou utilizando uma função de um módulo externo. Imagine se tivesse todos aqueles módulos ali, todos esses arquivos aqui, ó, todos juntos aqui nesse mesmo JavaScript. Ficaria muito complicado de utilizar, né? Então, para isso que servem os módulos. Espero que tenha ficado entendido aí para vocês. No Node, a gente chama os módulos através do require, né? E eles ficam na pasta Node Modules, aqui. E no caso do JavaScript, quando você for utilizar ele no
lado cliente, né, você vai colocar no seu HTML o type módulo e vai utilizar o JavaScript. No caso dos módulos, você vai exportar e no caso do seu arquivo principal que você vai utilizar os módulos, você vai dar um import neles. Isso aqui, se vocês verem aí no canal o curso de React, vocês vão ver que é muito comum utilizar o import e o export aí, tá bom? Por hoje é só então, turma. Espero que vocês tenham gostado. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.